Olá, amigas! Sejam bem-vindas ao Vida Lowcast. Eu sou Caroline Galli, psiquiatra forense, e serei a host desse programa. Estou junto da Andréa Maluta, Cláudia Carione e Tereza Cristina Scheidauer, médicas psiquiatras. Nós resolvemos abrir o que rola no nosso grupo de mensagens e trazer direto o celular aqui para essa mesa as nossas angústias, nossas dores e as delícias de trabalhar com saúde mental, tendo que dar conta das nossas próprias vidas loucas. Esse é o episódio número 9 e ao final dele você vai perceber que não está sozinha, que a vida não é perfeita, mas ela pode ser sim mais leve e bem vivida. Bem-vindas, migas loucas! Olá, olá. Oi. Como vocês estão? Tudo certo? E aí? Bem. Certo. Tema Ansiosas para falar de sobre outro hoje, tema. me contem, estado civil de vocês. Assunto tenso. E aí, mulherada? Para a mulher é muito tenso, né? São muitas obrigações, assim, a gente se sente bem pressionada às vezes, né? De ter que, né? Ser casada, tá na instituição casamento. O meu estado civil é divorciada, em processo de divórcio, né? Que no fim ter que trocar um documento lá, mas em processo de divórcio e é esse o meu estado civil. Porque é uma questão que está ali no, vamos dizer, no documento, a gente faz, preenche cadastros e tal, é uma informação que faz parte, mas ela tem um peso cultural bastante importante na vida da mulher, né? Então, ser divorciada, casada, solteira, viúva, como tem os a seus procura, enfrentamentos. tem umas que tem que estar à procura, né? Se a gente só quiser estar à procura de si mesma e querendo fazer as tuas coisas, daí já não vale, né? Então, tu tem algum problema. Ainda tem, eu acho, muita herança assim, machista de como é visto isso, né? Então, antigamente a coisa da vai ficar pra tia, assim, ninguém vai te querer, né? Você tem que ser de tal jeito, senão assim, ninguém vai te querer. Então, a mulher que não é desde menina mais submissa, então ela, isso aí talvez ninguém vai te aguentar assim. Então tem umas falas, eu acho, culturais que eu acho que vão trazendo para a mulher essa ideia de que ou ela está casada, ou ela fracassou, né, nesse lugar feminino. Como mulher. Que Sim, não de é que o não real, casar né? seria um fracasso que não é. Isso, não estar O casada estado. pode ter sido também não casar, né? Não casar ou divorciar, mas como ainda tem essa ideia de que, as pessoas inclusive falam, né? Os meus filhos estão todos casados, estão bem, então estão casados, está tudo bem. Senão não, né? Como já é enraizado isso no pensamento das pessoas, né? Será aí que as nossas seguidoras já sofreram esse tipo de situação, de se sentir questionada pelo seu estado civil? Depois coloquem pra gente lá nos comentários, tá? Sigam a gente no Vida Lowcast. Pela família, né? Encontros. A gente falou Tudo, né? na época de recém ali pós festas de final de ano. E sempre tem uma coisa, né? Nunca tá. Então, se você teve um filho, que você tinha que ter mais um. Se você não casou ainda, você vai ficar pra tia. Se você já casou, é porque não sei o quê. Enfim, parece que a demanda social, ela sempre é grande. E aí, acho que vai muito da gente também entender o quanto a gente quer agradar e atender essa demanda, né? Sim, porque se tem um filho, quando que vai ter o outro? E se tem X filhos, é filho demais. E veja, a pergunta, por exemplo, quando vai ter o outro, ou por que você não casou, é só uma pergunta, eu não considero ofensiva. Mas ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de um comentário que é uma verdade absoluta. Tem que ter o outro. O menino vai ficar filho único? Eu fico pensando, por que, gente? Não tem várias pessoas que são filhas únicas e não viveram, tá tudo bem com elas? Né? Então, sempre tem um comentário. Agora tem que já arranjar alguém. Por que já tem que arranjar alguém se acabou de divorciar? Então, a pergunta ela nunca vem sozinha, ela vem já acompanhada de uma dica, né? E normalmente de uma pessoa que não acompanhou os nossos que não tem nada a processos, ver com a né? minha Nada a vida. ver. Que mostra o pensamento do outro, mas não significa que seja a voz da razão. Sim. Eu acho que a história do Estado Civil ainda é algo que
confere muito valor, assim, à mulher, porque ao homem não, as pessoas não ficam muito assim, se o homem está solteiro, está casado, Divorciado, tanto faz. divorciado, não é É um dado, escolha. parece tão, não parece um dado tão relevante quando a gente está olhando para um homem, mas quando a gente está falando de uma mulher, parece algo muito relevante, assim, saber Quem qual é o dirá estado civil dela. viúvo, né? Viúva, porque o Viúva. viúvo pode seguir em frente. A viúva tem N questionamentos em relação às mulheres. Sim, eu lembro da minha avó, eu não cheguei a conhecer o meu avô, mas eu ainda lembro de mim pequena, e ela usando preto ainda por um longo tempo da vida dela, porque ela tinha ficado viúva, ela achava que ela não podia colocar roupa colorida, assim, roupa, né, clara, ela usava roupas escuras, até que um belo dia alguém falou, olha, vamos, Deu. né? Pode sair do Tu é luto. viúva, mas tu pode sair desse luto, pode voltar a te vestir como tu gosta. E aí que ela foi colocando outras cores, mas assim, tu vê que eu tenho 43 anos, não faz tanto tempo, né? Então, como é pesado isso ainda, né, para a mulher, o E que estado daí- civil dela, se ela está casada, com quem, se ela tem filhos, se ela não tem, se está trabalhando. E o fato é que nunca tá bom. Nunca tá Não. bom. Se tem um filho, não tá bom. Se tem dois, também não tá, porque é demais, porque a escola tá cara. Pro Porque outro, né? deixa com a babá. Se tu Nunca- trabalha fora, é ruim porque teus filhos ficam nos cuidados de outros. Se tu não trabalha, tu não ajuda, que exemplo tu vai estar dando para as crianças? Então, assim, Depois, se não tá te difícil. quiserem mais, como é que tu vai ganhar dinheiro? Daí tu vai morrer a míngua, porque vai viver de uma ninharia, uma pensão que não vai nem pagar tuas contas, sei lá. É difícil, É né? difícil. E parece que toda atitude da mulher, ela tem também essa interpretação sexual, né? Então tu é viúva e tu tá bem vestida. Tá querendo arranjar alguém. Por quê, né? Ou é divorciado e tá se cuidando. Já tá querendo. Mas não é falado mesmo pro homem, né? Então, como tem assim, ainda, né, essa diferença no lidar do Estado Civil, assim. E tu falando de viúva, né, Carol, eu vejo muito também, assim, quanto as pessoas não... Meu Deus, né? Não olham para aquilo que falam para as pessoas. Às vezes tá recém, né? Enlutada ali, perdeu o marido e as pessoas estão questionando com quem tu vai morar, como tu vai viver. Tu sabe que a tua pensão não vai ser. Então, às vezes, pessoas que não tem nada a ver, né? Opinando ali e como se quase que desconsiderando essa viúva, né? Então, essa mulher sem marido, agora ela precisa que alguém diga para ela o que ela vai fazer, onde ela vai. Né? E, na realidade, não é assim, não precisa ser, né? Tem um texto da Marta Medeiros que saiu na ZH há muito tempo atrás que fala da mulher amputada. Vocês já devem ter visto, porque ficou muito famoso, assim. Mas fala da mulher que é considerada um ser que esteja assim amputado, que faltando um pedaço para caminhar na vida, se não tem um homem do lado, né? Que a sociedade vê a mulher como um ser que está faltando algo, que não é um ser por inteiro, né? E isso, eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, e eu vejo assim, e meu ex-marido é de lá, eu vejo que os homens lá, talvez não todos, mas mesmo homens jovens, assim, eu vejo que são muito, exigem coisas das mulheres que não tem cabimento mais hoje em dia, sabe? Assim, coisas assim do tempo do EPA, assim, é uma coisa assim muito machista mesmo. E a época que ela escreveu esse texto foi muito legal. Eu nunca tinha refletido a respeito. Acho que eu estava fazendo especialização de psiquiatria faz muito tempo. E é muito legal de vocês verem a mulher amputada. E é bem assim aqui. E eu sempre soube que eu queria sair do Rio Grande do Sul, porque era uma coisa assim muito complicada. Eu via muita coisa assim, e no fim fui casar com um gaúcho, mas que tinha uma pitada de desconstruído, assim, mas às vezes não era tanto, mas já bem mais do que... Sim, então acho que lá é mais intensa essa percepção do... E aí eu tenho uma amiga que ela é cantora, enfim, ela é bem conhecida no Rio Grande do Sul. E tem muitas pessoas que ficam de cara com ela, porque ela tem as mídias sociais dela, ela é cantora e ela fica assim, as roupas que ela usa é tipo a Marina Sena, assim, ela se mostra o corpo, coisa e tal. Sim. E o pessoal lá fica chocado, uma coisa muito interiorana. Então, agora ela está se mudando, graças a Deus, e lá é muito pequeno para ela. E é uma coisa assim que com certeza aqui não ia acontecer. É só mais uma pessoa mostrando o corpo e tudo bem, mais uma mulher mostrando o corpo.
E então... Mas era uma cidade muito do interior? Porto Alegre. Ah, Super. só Porto Alegre. Então, assim, é muito Então, engraçado. quem sabe porque- eu mudar de país. então, assim, não, mas ela tá indo para uma capital, assim. Eu digo assim que é uma mulher que até hoje não casou, coisa e tal, então tem toda aquela coisa, assim, tá num lugar e mostra o corpo, e tem uma mídia social e é bonita. Para as outras mulheres é interpretada como tá sempre querendo roubar alguém, sabe? Uhum. Então, essa coisa do Estado Civil é muito complicado mesmo. E ainda bem que ela tá indo embora. O ser a segunda esposa também, as pessoas sempre interpretam que se tu é a segunda esposa, tu destruiu um casamento, assim, como se o homem envolvido ele não tivesse Fosse um liberdade de santinho. escolha, não, que ele fosse um refém da segunda esposa, que é esse as de sedução, né? Então, assim, que arranca ele de um casamento feliz, né? Então tem umas Foi percepções. vítima de uma, Isso, foi vítima de uma sereia que encantou ele, né? Porque sempre a história que as pessoas criam, os medos que elas têm na sua vida e que elas jogam para a história do outro. Projeta, né? Uhum. É muito... Sempre que eu tô me lembrando assim que sempre que não sei, hoje em dia ainda quando a gente vai falar de alguém, sei lá, que tu não viu há muito tempo, assim, sei lá, tu estudou na escola, tá comentando, ai, fulano, não casou, né? Sempre tem uma coisa assim, quando a pessoa não casou, tu quer saber se casou, se não casou, se teve filho, se não. E sempre que se comenta que fulano não casou, parece que já vem um tom de pesar assim na resposta, né? Tu vê, ó, fulano Como não se casou. estragou o caminho, né? O que será que aconteceu que ele não houve casou? de errado, né? Que não casou. Então, assim... Porque esse é o roteiro, né? Por que não seguiu o como roteiro, se né? casamento fosse garantia de felicidade, fosse garantia de sucesso. Quem é casado ou já foi casado sabe o quanto que o difícil. casamento também Pode ser fonte da infelicidade. complexo, é um desafio também estar casado. É uma construção, né? Uma obra inacabada diariamente, Então, né? como se, se casou, então tá bom, tá tudo resolvido. Que alívio, então casou. Né? Não, só... eu acho que isso Só tá complementa... num outro contexto. Complementa a ideia da metade da laranja, né? Agora, então achou a metade da laranja. Aí o vem a mulher pedaço que amputada. faltava. Se morre o pedaço que Não tá faltava, mais então pronto, ela incompleta. volta a ficar incompleta. Volta a ficar incompleta. E agora tem cabimento todo mundo no planeta, na mesma faixa etária, ter que encontrar a pessoa que é a pessoa para ser a certa, assim, vai saber o que é isso. Então, óbvio que não vai estar cheio de gente infeliz, né? Sim. Porque óbvio que não vai acontecer com todo mundo na mesma época. Então, muita coisa a gente acaba inventando, não, vai ser esse aí, porque, né? Não, e a certa é uma coisa que também pode ser temporária, né? Por um tempo aquele casal se entendeu bem e viveu bem, e construiu coisas, e depois de um tempo entende que não mais, né? Sim. Mas aí vem as questões religiosas se misturam com isso, é para sempre. Sim, né? as expectativas. Não pode sair porque o casamento tu tem que investir. O que se espera, né, de um casamento? O que a pessoa entra num casamento, ela está esperando o quê, assim? O que ela acha que vai encontrar ali? Né? Muitas esperam que o outro mude, né? Que o outro mude, que vá trazer algo que ela não tem dentro dela. Vai trazer a sua felicidade. Vai me fazer feliz. De jogar para o outro uma responsabilidade. Sim. E sabe que essa coisa até a gente fala de casamento, acaba falando de divórcio também. Eu tenho uma amiga que divorciou depois de muitos anos casada, ela casou com o primeiro namorado dela, e quando ela trouxe para algumas amigas, enfim, alguns grupos que ela ia separar, ela foi amplamente criticada, assim, porque então eles não se separaram, não teve uma tragédia, um grande motivo, não foi, né, uma coisa, sei lá, traição, uma briga maior, não teve um grande barraco, só decidiram separar. E aí a grande crítica das mulheres para ela foi, não, tu não tá investindo na tua família. Mas como que não? Se ela tá com o cara há tantos anos, mas aí não, é como se, então assim, se tu não tens um bom, entre aspas, um bom motivo, que aí para os outros é algo grave, algo disruptivo, então tu não pode separar, né? Então como é complexo isso, né? Não, e até como do outro ponto, se há um motivo, um desentendimento no relacionamento e que a pessoa resolve seguir em frente, passar por aquilo, também tem as críticas. Com mas certeza. Como isso é inadmissível? Então, Tu tá sujeitando a isso, né? Porque às vezes o amor acaba mesmo, né? Daí tu vai ficar, né? Eu escutei uma paciente assim, não, como é que é? Eu vou continuar porque não seria justo com... Não foi alguma coisa, outra palavra, outra frase que ela usou. E aí eu escutei aquilo assim, eu pensei, meu Deus, né? Tem cada coisa banal, tem cada motivo banal que os casamentos se mantêm, né? E
E daí eu expliquei, assim, e seria uma coisa que eu pensei muito no meu divórcio, pensei assim, olha, o amor acabou. Eu acho que seria muito egoísmo meu, da minha parte, não deixar que ele seja amado por alguém da forma que ele merece, sabe? E ele merece, é um cara legal, a gente era amigo, coisa e tal, e merece que uma mulher ame ele da forma que ele quer, porque é que eu não estou conseguindo, né? Então, e falo isso tranquilamente. Eu acho que às vezes a gente também tem que querer, se sobra alguma coisa disso, uma amizade, uma parceria, então que tu queira assim, ó, eu espero que tu seja feliz e que tu encontre uma pessoa que, uau, tipo, Só que isso é um babe por olhar ti. bem maduro, né, Tereza? A maior parte das pessoas nem quer olhar para isso. Porque só, por exemplo, constatar que acabou o amor, que aquele sentimento já não é mais o mesmo, ou que se transformou em outra coisa, que às vezes vira amizade, e a pessoa não tem mais aquela relação homem-mulher, né? Tudo isso, às vezes, é um choque para as pessoas, né? E muitas mulheres, eu acho que evitam também olhar, porque sabem que daí vão ter esse julgamento externo, né? Vão ter que lidar com esse lugar de, se tu não tens um homem ao teu lado, tu tá vulnerável completamente, né? Como se a gente não tivesse outras capacidades. Como é que tu vai né? viajar? E agora tu não vai poder mais viajar para o exterior sem um homem do lado. E mesmo dentro do casamento, falasse agora como é que tu vai viajar para o exterior, assim, eu gosto de viajar sozinha, sem meu marido, sem filha, né? Isso é uma coisa que eu faço há um tempo. E, claro, a maioria das pessoas que me conhecem não acham isso nada estranho, Normal. enfim, acham Já que normal. tu tá acostumado. Mas, volta e meia, eu recebo uns olhares meio assim, como assim? Tu vai viajar sem o teu marido, Como sem ele a tua deixa? filha? Mas por quê, sabe? Tipo, porque eu gosto, Porque eles porque gostam eu de ficar quero... sozinhos um pouco também. né? Eu quero viajar com minhas amigas, eu quero... Qual o problema? Então, ainda é muito esquisito, assim, as pessoas acham muito estranho. E, de novo, o homem não tem esse olhar para o homem. O homem Claro. viajar com os amigos, viajar sozinho é super Não. ok, super normal. Mas para mulher é tudo mais difícil. Vem o né? julgamento e é um julgamento muito pejorativo, né? Uma vez eu fui viajar para um congresso, eu ia para um congresso meu e meu marido para um congresso dele, mas era na mesma cidade. E os voos eram separados, o primeiro a gente não conseguiu comprar juntos. Então ele foi num dia, eu fui no outro. Então eu fui sozinha. E aí o questionamento na imigração era assim, o nível das perguntas era quase como se me acusando de prostituição, assim, sabe? Mas onde tu vai ficar? Mas quem vai com você? Você tá indo sozinha? Eu falei, não, tô indo encontrar... Na época ele era meu noivo, né? Meu noivo. Você conheceu ele pela internet? Não, gente, não, eu moro com ele mora aqui. E aí eu com tudo, com congresso comprado, né? Hotel reservado, tudo. Mas assim, é sempre aquela coisa, tipo, uma mulher viajando sozinha, né? E aí eu lembro que o cara até perguntou, então se ele é teu noivo, não é marido, então tu pode ter outros namorados lá. E eu fiquei tipo, cara, que pergunta é essa, né? Então, a mulher ainda brasileira viajando sozinha, né? Só pode ser prostituta, né? Tem aquela, eu acho pior, essa... tem Ele uma- não falou isso, mas fica implícito no tipo de pergunta, né? Então, como tá enraizado isso? É A real. imigração para mulher viajando sozinha, eu já passei por algumas. Eu também viajei já muito sozinha, já fiz mochilão na Europa sozinha, mas eu não era casada ainda. Mas eu adoro viajar sozinha. Ai, tudo bom. Mas não é esse o tema do podcast, tema casamento. Viajar sozinha Mas não é, uma das pode coisas ser. que eu casei... Mas talvez eu viajar sozinha salve casamento. O casei com Eu o não Ranieri, que tenho ele dúvida, nunca não tenho encanou dúvida nenhuma com disso. isso, assim. Ele sempre deixou assim, como tem essa história do deixar, porque tem homens que acreditam realmente que vão Sim, mandar como se na tivesse gente. que deixar, né? Sim. E tem muitas mulheres que só fazem as coisas se os maridos deixam, a gente sabe. Sim. Uhum. E porque ele sempre foi desencanado. E aí, então, assim, eu acho que a gente tem que ser dentro da instituição mesmo. Eu nem penso assim nisso, eu quero casar de novo, nem penso nisso ainda, mas o que eu acho, assim, como uma pessoa que já fui casada, é que é a individualidade, sabe? Não, a gente não pode deixar a nossa individualidade Sim. ter que colocar limite desde o começo, assim, das coisas, porque depois essa ilusão, depois que casar, ao contrário, porque as coisas, assim, um pouco que eu acho que eu entendo da mente dessa faixa etária, que assim, depois que tu casou, agora casou, ela não vai querer, a cabeça do homem é meio assim, agora está casado comigo, então as coisas não tendem muito a melhorar, tendem um pouco a desandar. Aí depois tu tem um filho da pessoa, aí fica mais assim, agora sim que vai ficar comigo para sempre, sabe? E às vezes, não só os homens, não sei se algumas mulheres também não são assim, né? Com certeza. Mas é a tendência, assim, da acomodação.
Então, a gente nunca achar que depois de casar que as coisas vão melhorar. Mas, assim, algumas coisas que vocês não estão satisfeitos. Não, Tende a... E O não jogo é que nunca tá ganho, né? A desandar. obra é uma obra inacabada. Todos os dias É. a gente tem uma construção para fazer enquanto casal, Mas não né? perder de vista quem você é. Claro. Nunca. Né? O que você gosta, você, né? Não o marido, não os filhos. Até uma amiga esses dias falou, ela vai fazer uma viagem sozinha para ajudar uma amiga, enfim, que tá morando fora e as filhas vão ficar aqui, o marido também, por causa do trabalho, né? E ela tá animada com a possibilidade, tá, de poder sair, passear um pouco. E falou também que estava se dando conta justamente que ela nem sabia mais as coisas que ela gostava, que um dia não tinha ninguém em casa, ela ia pedir uma comida, um iFood, disse, o que eu quero comer? Porque sempre está preocupada com o que os outros querem, né? Sim. Então, o que eu quero? E que tem eu esse gosto? estranhamento que já é um julgamento de valor, né? Igual a Cláudia comentou. Como assim uma mulher vai viajar sozinha e vai ser feliz? Sim. Porque, vê, se tá indo ao trabalho, mas ela tá indo ao trabalho. Então, tem um motivo que a sociedade vai aceitar, né? No tribunal da sociedade vai passar. Mas não, eu tô só indo passear mesmo. Como assim, né? Como assim tu vai ficar feliz longe do teu marido e da tua filha? Dos filhos. Então, Mas tu ainda vai é cobrado. ficar com saudade, tenho certeza. Ai, tu não ficou morrendo de saudade, tá no segundo, terceiro dia. Não. Não. Né? Pensa a cara de decepção Aí das o olho- pessoas, assim, como assim? Foi viajar, mas que mãe desnaturada, mas que esposa é essa? Não, né? Se eu dissesse o contrário, eu estaria mentindo. Eu fiquei super feliz, satisfeita, enfim, voltei super bem. Sim, Né? eu respiro Mas para poder voltar. cada um. Né? O E tem combinado não sai pessoas- caro, não, como diz a não. Tereza. Eu acho que desde o começo já Desde o dizer, olha, eu começo. sou assim, eu gosto de tal coisa. Por isso que é bom a gente se conhecer, saber quem que a gente é, já para ir logo dizendo para o outro. Claro que muitos ajustes vão ser feitos ao longo de um casamento, se ele acontecer, porque também a gente vai mudando, né? A gente se modifica tanto, o tempo vai passando, a gente vai mudando. Mas... Escolhendo nossas batalhas. Escolhendo as batalhas, exatamente. Mas eu estava me lembrando também que, de outro lado, tem pessoas que também querem muito casar, tem o sonho do casamento, que isso também não é errado. Não é, não. Mas que às vezes não rola para a pessoa, né? Às vezes não acontece, não encontra um par, ou encontra e não dá certo, enfim, essa pessoa daqui a pouco não consegue realizar esse sonho, esse desejo de casar. E ficam se sentindo individualmente frustradas, assim, mas também sofrendo com essa pressão da sociedade, assim, mas tu não queria tanto casar, mas por que tu não casou? Ai, o que aconteceu? Né? E Mas a ficam se sentindo pressão, um peixe fora d'água. ela assim. envolve também, parece que uma temporalidade. Porque tem que acontecer e tem que ser naquele período de tempo. Isso, chegou numa É dos idade, 20 aos deu. 30. Sim, daí Depois não vai mais casar. já é tarde. E não é uma verdade. Não é. Se a gente hoje, né, estávamos falando do envelhecimento, longevidade, a gente está se preparando para viver até os 100. Nós sim. E então essa temporalidade muda. Sim. E você vai fazer outras coisas e pode encontrar um companheiro depois. E às vezes também pela pressão, eu vejo que muitas pessoas acabam casando por conta da época, da idade, né? Com alguém que já sabia no seu íntimo que não ia estava rolar. legal, né? E aí é onde a gente vê Sim. muitas mulheres que às vezes casaram, tiveram um filho, porque tinham o sonho de ser mães, mas não era aquele parceiro. E aí, na sequência, já aquele relacionamento desanda, digamos assim, né? Então, acho que é bem importante essa ideia da individualidade, assim, eu brinco com as minhas pacientes que é a ruazinha ou é o riozinho, né? Tu tens o teu, ele tem o dele, né? Ou ela e ela, enfim. Em alguns momentos conflui, mas você tem tua jornada e ele a dele, acho que isso é bem importante de se manter, né? Só que há um estranhamento também com relação a isso. Mas como teu marido vai participar de tal atividade, tu não vai estar, porque ele é uma pessoa, eu sou outra. É como se o mundo fosse sexo só, né? Então tem umas coisas assim. Mas o Freud falou isso. Pro Freud, sim, só que agora, tchau, o Freud já tem outras coisas. Mas assim, O Freud não deu tempo, coitado, ele revê as teorias dele, as pessoas estão até hoje falando a mesma coisa. É que os anos 80, tu vê os filmes, né? Era só Sei. essas coisas. Mas assim, a vida hoje, o pessoal só quer paz. Então, assim, tu acha. Mas o sexo Olha, não Tereza, tem paz ninguém no mais sexo, quer sexo, Tereza. A gente Tereza. quer paz. Só Como quer, é só que quer é paz. isso, gente? Gratiluz. A gente quer gratiluz. Mas assim, cara, sério, dessas viagens que eu fiz, coisa e tal, com as minhas amigas, o que a gente menos fazia eram essas coisas, entendeu? A gente queria só paz,
ficar se divertindo, dar risada juntos, não tinha muita... Então, eu acho assim, olha, às vezes tem gente que tem uma cabeça que acha que mulher sozinha, homem sozinho... Cara, se quiserem fazer alguma coisa, é ali A mente na poluída esquina. é do outro. De quem pensa. Tu faz na hora do almoço, ali no Centajaí, entendeu? Ali na Praia Brava, que tem aquele monte de motel ali, enfim... tu vai ali na hora do almoço e vai Quem ali, sabe não tem faz que a hora, não espera viajar para não acontecer, né, sei Tereza? aonde. E aí tu vai perder tua liberdade Não pro precisa outro. gastar uma viagem não pra Europa, precisa né? gastar Caro. um mochilão e arrumar mil desculpas e juntar todos os amigos para ir para transar. Então, meu Deus, né? Então, isso é muito infantil, tu se privar com medo e tem todo relacionamento baseado nisso, né? Não, e eu já escutei de amigas minhas, mas aí tu tá facilitando as coisas. Então, Então, E outra coisa que eu vejo, facilitando, então, outra né? coisa que eu vejo que falam também assim, ó, não, esse casal aí já passou da hora de separar. Eles tinham que ter separado antes. Agora eles já estão mais velhos, aí não pode separar. Tipo assim, agora eles já estão Sim, idosos, acabou a um tem que vida. cuidar do outro. Mas quem foi que disse isso, né? Que idade é essa? Qual é o né? Qual é o Outro time, qual é o né? Sabe, limite? depois Quem disso, foi que tem que disse? viver chegou na né? fase da juntos para eutanásia, sempre. né? Daí tem que fazer uma eutanásia no outro para se Então aguentar. tem Olha, não, tem cada coisa que inventam. Não é fácil a gente né, querer atender as demandas sociais aí. Por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que se conectar com o que faz sentido na individualidade, né? Para mim, neste momento, nesse relacionamento. Então, acho que é por aí. Porque se tu vai passar a vida inteira, tu vai viver um relacionamento para que as outras pessoas achem que teu marido não te trai, porque tu tá sempre em casa, sempre na cola do cara e é igual, isso não é vida, isso não é relacionamento, Sim. isso é inferno. Para mim é uma prisão, né? Sim. Segundo os astros, Sagitário, sagitariano. Para mim isso não tem jeito de viver, né? Não tem. E não deveria ser o motivo pelo qual a gente se une com alguém, né? Seja casando ou não, enfim. Como é que tu não vai confiar numa pessoa que tu foi lá? E não, vocês ouviram falar na internet das relações pocket, que são os relacionamentos que ficam só na internet e as pessoas se encontram e não falam para ninguém, assim. Tá cada vez mais difícil as pessoas se casarem, né? E eu não sei as estatísticas se as pessoas estão casando menos. Mas pela quantidade de na pandemia revelação as no pessoas se Instagram, separaram mais. pararam mais. Pois é, mas eu não sei. Pós-pandemia. Mas na pandemia separaram mais porque não estava tendo evento também. Não estava tendo evento. Então podia ter aglomeração, entendeu? O divórcio dá pra fazer só dois. Casa ainda bastante também, Não, acho que né? casa, sim. Casa, diga bastante. a indústria de casamentos. Que siga a indústria dos Não casamentos. sei, não. Também tem isso, né? Será que as pessoas querem casar o dia a dia de um casal? Ou será que as pessoas querem fazer uma grande festa, ter um vestido de noiva, ter a oportunidade de estar lá no centro das atenções naquele momento, né? Porque ainda tem uma ideia muito, acho, romantizada e ganhou um glamour, assim, que Sim, é legal, estratosférico. né? É Mas muito legal, o mas vestido que... da Carol foi o mais lindo de todos, eu acho Foi. que eu já vi. E o meu casamento. Do teu Sim, casamento. o teu Pra casamento. mim Não vi, foi, quero né? ver fotos agora. Não, Como tem que ver. diz o meu marido, tudo que é meu é melhor. É melhor. Não, Então, o meu tu casamento tem que foi ver. o melhor de Eu não todos. vi as fotos do teu casamento. Eu e a Cláudia, a gente, aquela Não. coisa hippie, né? A gente Hippie. casou com... Não, eu gostei, cartório. gostei. No Gostei do cartório, vestido Só do com meu chamamos uma casamento. almoço para a pizza. família, sim. É. Não, eu fiz casamento e não... de vez em quando alguém me pergunta assim, vale a pena casar? Tipo, o casamento, a festa... Não, vale a pena tu botar teu dinheiro pra render, né? Isso vale a pena... É, é não uma se pergunta trata financeira. disso, é. Não, os rituais são Financeiramente, importantes. mas entende, assim, vale a pena? Depende do que tu está olhando. Vale a pena financeiramente? Claro que Depende não. do que tu valoriza. Mas se é o teu sonho e tudo mais, eu brinco que sonhos não são negociáveis. Não é uma decisão só Os financeira. rituais são né? importantes. Sim. Eu Não é à acredito toa que- Sim, que... celebrar o momento, assim, de Sim, alguma eu maneira. tenho Todas lembranças as maravilhosas, tribos assim, As do casamento. experiências, É. tal qual uma viagem. Isso aí, Mas é um exatamente. ritual. Porque Esse é o também tem valor gente que que acha eu que não vale a coloco. pena. Tem Tem gente que fala, gente que nossa, vai acha gastar que- tudo isso numa viagem. Cara, quanto custa essa experiência? Quanto vale, né? O valor que ela tem. Mas os rituais, tipo batismo, ritual de passagem, casamento, essas coisas são muito um importantes ritual. na nossa e vida. até, olha, isso eu escutei antes da minha festa de casamento. De pessoas que casaram, fizeram festa e separaram. E tinham uma lembrança muito boa da Não, não festa. deixa de Olha, ser boa, separei, Não deixou, é que a história não deixou de mas existir, porque naquele momento não teve me um ponto, né? arrependo. E cadê aquele vestido lá? Tem que guardar, botar num... Ah, É, o pra meu fazer a vestido, não, eu renovação. também Gente, sou tô numa curiosa, fase de depois quero ver desapego. fotos. E o meu vestido eu mandei fazer pra mim, mas
foi Vai fazer primeiro outras noivas aluguel, felizes. o meu também outras foi noivas assim. felizes. Sim. Meu vai fazer muito feliz. Acho a próxima vez que eu casar, vou casar com o vestido, vou alugar o da Carol. Isso, alugo da Viu? Carol. Já sei. Viu? Ela disse que não estava ainda pensando em casar. Agora eu lembrei daquele casamento lá, daquele vestido. até vontade de casar de novo. vontade de Claro, casar é. de novo com aquele vestido. Não, tem que ver, tu vai ter que pôr no Insta do podcast. A foto do casamento. E, Foto gente, de assim, uma noiva. coisa só de estado civil que me ocorreu agora também é que talvez a gente possa só reposicionar ele na valorização que a gente dá, né? Porque até tu vai preencher uma ficha e tal, é uma das primeiras coisas, né? Nome, data de nascimento, estado civil. E será que pode tudo que uma pessoa é, o estado civil é assim tão relevante, né? Então, da gente talvez reposicionar isso, pensar que aquela pessoa tem a história dela e tudo mais, e que não cabe a ninguém, né? Eu acho questionar, dar as suas opiniões não pedidas aí, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está vivendo, né? É a mesma coisa da maternidade que a gente já comentou algumas vezes. É uma pressão para ter filhos, muitas vezes aquele casal já está tentando e as pessoas estão sendo mega inconvenientes, não sabem, né? Então, fica a ideia aí de mais Agora, bom senso. casar é uma coisa que as pessoas têm que estar preparadas, assim, que conviver o dia, ter tesão, assim, para a pessoa conviver do dia a dia. Um dos segredos é banheiros separados, eu acho. Eu não sei se eu tenho que dar muito segredo aqui, porque o meu não deu certo, né? Mas eu acho que tem coisas que melhoram. Tem que estar Então, quem sabe preparada. a próxima casa, né? Que nem a Residência. Andréia falando do pessoal que tem curso de montar consultório, não tem consultório. Dicas de casamento. Eu vou montar um curso de dicas Não, de casamento. sempre- Meu não deu certo. Eu posso falar e sempre brinco com as minhas amigas que eu acho que casamento tem que ter férias também, sabe? Tem. É um relacionamento 365 dias do ano, tu te relacionando com a mesma pessoa todo santo Mas dia. daí tem que Haja esclarecer o que tolerância. é férias do casamento, Claro, né? e Que aí tem cada regras. um arma a Sim. sua, cada um, né, entende como é que vai fazer as suas férias. O contrato Mas é eu, entre a dupla, cada- né? cada Exato, dupla cada faz seu dupla que se contrato. resolva, Mas mas eu é. sou bem a favor, assim, de férias do casamento. E acho que é interessante também a ideia do contrato, né? Eu brinco que tem que rever o contrato de tempos em tempos, qualquer Claro. contrato de aluguel e tal, você tem que rever. E o contrato de casamento talvez também, né? Em determinados momentos, repensar algumas. Isso funcionava pra gente naquela época, naquela rotina, hoje a gente vai ter que fazer. Sim, porque as pessoas Diferente, mudam, né? Exato, Sim, né? exato. Quando tu tá casado 30 anos com uma criatura, imagina, vocês não tem nada a ver como eram antes e estão nas mesmas regras, não tem cabimento. Tá todo mundo E aí, infeliz. às vezes, ao invés de mudar as regras, acaba se separando, porque não consegue refazer um contrato, não consegue conversar, e aí rigidez, acaba... né? Às a vezes não há rigidez. acordo, né? Às vezes não tem Às vezes acordo não tem nesse mesmo, novo claro, contrato. e né? tudo bem, que bom. Eu não sei vocês, mas depois que eu casei, eu achei super ok a separação, assim, né? Tipo, olha só, agora eu entendi porque que as pessoas se separam, né? Porque depois que tu casa, começa a entender. É muito desafiador, mas também é muito bom, né? Tá casado também é legal. A Tereza falou que tem uma- que estar preparada, eu me pensei, não é para amadores, queridos. Não é para Não é para amadores, mas amadores. também Não é pra pode ser uma amadores. coisa muito Mas o bacana. divórcio também não é para amadores, Não é. então. Também não. É. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher muito livre, assim, meu pai também sempre nos treinou praticamente, nos criou para sermos mulheres muito livres. Então, meu pai sempre para ele assim, nunca teve essa coisa mais germânica, também menos tanto drama assim, sabe? E aí para mim isso facilitou um pouco na minha casa, assim. Agora, claro, é um saco. Às vezes eu fico um pouco com medo, assim, será? Esses dias teve como é que chama? Ferino lá do meu condomínio. E eu, será que não me convidaram? Porque eu sou separada. Já fiquei pensando assim. Mas eu pensei, mas é que eu nem olho o grupo, né? Eu nem olho o grupo do E condomínio. tu falou essa questão dos teus pais, né? As heranças culturais e algumas famílias que são mais abertas. E a minha família também tem, assim, a minha avó, isso as minhas primas sabem, ela sempre dizia, porque a minha avó, ela era a mais nova da família dela, os irmãos, acho que eram 10, então ela era a 10ª, então ela já era mais moderna. E ela dizia, mulher tem que casar, pode separar, mas tem que casar. Tem um teor também machista cultural, né? Tem que Sim. casar. Tem que entrar no jogo, mas pode tem ser Big Brother. uma abertura ali, né? Não, mas não é para sempre, né? E vejo que ela trazia isso muito mais como querer que as mulheres vivessem a experiência, né? Que Sim. é uma experiência, Sim, é uma experiência. difícil
eu brinco é um que jogo de eu tendo- flexibilizar, tolerar. Eu tendo a não gostar desses conselhos que começam com tem que, Sim. né? Porque daí, então pode Sim. separar, mas tem que casar. Pô, Tem, então tu sabe que vai dar cria- errado, mas tu tem que fazer, né? Eu acho que... Uma imposição. mas claro que pra época faz sentido, né? Acho que era uma visão já moderna. Sim, Mega moderna. na já, época, né? já Ela é de aceitava que podia 1930 e separar. tanto. Ah, pelo amor eu de me Deus. lembrei agora de alguns casos, assim, de mulheres e pacientes que eu conheço também, que porque não casaram, daí então a família entende que assim, não, então tu que cuida dos avós, Ah, de todo sim, mundo, porque tu já não ficares casou, né? cuidadora. Tipo assim, tu já fracassou nisso. Tu já tá em casa, então é tua função cuidar de todo mundo. É como... Já que tu não tipo, tem marido, não tem isso, filho, é como nada, se ela não né? tivesse... Tu não tem nada, ela não né? pode ter Trocando em interesse. miúdos. Sim. Então, Isso aí, ela não vai pode ter cuidar. interesses, né? Porque ela não tem exato. marido. Né? Essa Absurdo, né? desvalorização da Sim. pessoa Sim, a mulher sozinha, ela não é nada. Não tem é que um ser cuidar. por inteiro. né? Então, é pesado, né, gente? Essas coisas. Papel Amigas, social. muitas reflexões intermináveis. Interminável. Isso. tema. Mas então o nosso próximo produto é o de como ter um relacionamento Vou saudável. lançar. Vou abrir um curso, vender um curso. O relacionamento saudável não, mas a gente pode pensar num episódio pós-divórcio. Sim. Isso Como aí. encarar essa fase. Que é Teremos. cansado. Então vou fazer um produto. É isso aí. Isso, Aliás, nos isso. escrevam, gente, por O favor. produto não existe, mas a gente já nos está escrevam. vendendo. É isso aí. Nos inscrevam lá, se inscrevam primeiramente no @VidaLowcast e escrevam pra gente quais temas vocês gostariam de ver nos próximos episódios, tá? Isso ajuda a gente aí a pensar e agradar mais vocês para que a gente fale daquilo que realmente faz sentido na vida louca de vocês. Que vocês querem ouvir, migas. É isso aí. Beijo grande Beijo. e até a próxima. Até a próxima. Tchau.